Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o teste AMPAD, na disciplina de raciocínio analítico, com foco em argumentação e estrutura de argumentação. Nesta aula, você vai aprender a desmontar um argumento como se fosse uma máquina, identificar premissas, pressupostos, conclusões, proposições e teses, reconhecer relações lógicas entre frases, perceber estruturas retóricas que orientam a persuasão e distinguir o que está dito explicitamente do que está apenas sugerido, por meio de explicaturas e implicaturas. No AMPAD, raciocínio analítico não é ter opinião boa. É saber ler um texto e responder com precisão o que decorre do que. A banca quer ver se você consegue diferenciar o que o autor afirma, o que ele assume sem dizer e o que ele conclui. Quer ver se você reconhece quando uma conclusão é forte ou fraca, quando um argumento é válido ou apenas persuasivo, e quando uma frase está ali como evidência, exemplo, concessão, objeção ou conclusão. Vamos começar pelo alicerce. Proposições. Proposição é um enunciado que pode ser avaliado como verdadeiro ou falso, independentemente de você concordar. A taxa aumentou é proposição. A taxa aumentou de forma preocupante já carrega avaliação, mas ainda assim é proposição porque pode ser julgada como verdadeira ou falsa dependendo do critério e do contexto. O raciocínio analítico trabalha com proposições porque a lógica do argumento depende do encadeamento delas. Se você não identifica quais proposições são centrais, você se perde em detalhes. Tese é a posição principal do autor, a resposta que ele dá para uma pergunta implícita do texto. A tese é aquilo que o autor quer que você aceite ao final. Em textos acadêmicos, a tese pode ser mais cautelosa, do tipo os resultados sugerem que ou há evidências de que. Em textos opinativos, a tese pode ser mais direta, do tipo é necessário fazer. Para fins de prova, a tese geralmente coincide com a conclusão principal, mas nem sempre. Às vezes o texto tem uma tese geral e várias conclusões intermediárias que sustentam a tese. Então, a pergunta certa é: qual é a afirmação mais ampla e mais importante que organiza o texto? Premissas são as proposições usadas para sustentar a conclusão. Premissa é o porquê do argumento. Se a tese é devemos adotar tal política, as premissas podem ser porque reduz custos, porque melhora desempenho, porque há evidência em pesquisas. Premissas podem ser fatos, dados, princípios, regras, analogias, exemplos ou definições. O ponto central é que a premissa não é o objetivo final do texto, é o suporte para chegar no objetivo final. Conclusão é a proposição que o autor quer que você aceite como resultado das premissas. Uma boa forma de localizar conclusão é buscar sinais linguísticos de fechamento, como expressões equivalentes a portanto, assim, logo, desse modo, em conclusão. Mas cuidado, a conclusão pode vir sem marcador, especialmente em textos mais sofisticados. Por isso, outro método é perguntar: se eu retirar esta frase, o texto perde o recado? Se sim, ela provavelmente é a conclusão ou parte da tese. Agora um conceito que derruba muita gente: pressupostos. Pressuposto é uma informação que o autor trata como dada, como algo que não precisa ser provado naquele texto, e que fica embutida na forma de dizer. Quando alguém diz o problema voltou a crescer, está pressuposto que o problema já existia antes e que tinha diminuído ou estabilizado. Quando alguém diz até mesmo os especialistas admitiram, pressupõe-se que o grupo de especialistas é relevante como autoridade e que admitir algo é inesperado. Pressupostos não são exatamente premissas declaradas. São condições de fundo que precisam estar aceitas para a frase fazer sentido. No AMPAD, pressuposto aparece em questões de leitura crítica e também em perguntas do tipo o que o autor assume. Para identificar pressupostos, você pode usar um teste mental. Se eu negar a frase, o pressuposto continua? Por exemplo, se eu negar o problema voltou a crescer e digo o problema não voltou a crescer, ainda fica a ideia de que o problema existia antes e que havia a expectativa de mudança. O pressuposto permanece, mesmo com a negação. Isso distingue pressuposto de conteúdo afirmado diretamente. Outra distinção fundamental é entre o que é necessário para o argumento funcionar e o que é apenas detalhe. Às vezes o texto traz um exemplo ilustrativo.
O exemplo ajuda, mas não é o argumento principal. Em prova, alternativas erradas costumam transformar exemplo em tese. O autor usa um caso específico para ilustrar um padrão, mas a alternativa afirma que o texto trata daquele caso como se fosse o centro. O seu trabalho é separar o geral do particular. Exemplos servem para apoiar, não para definir o foco. Agora vamos para relações lógicas, que são as ligações entre proposições. Argumentos têm relações como causa e efeito, condição, concessão, oposição, analogia, generalização, particularização e definição. Reconhecer a relação é o que permite responder corretamente quando o AMPAD pede o que decorre do texto ou qual afirmação é compatível. Relação de causa e efeito aparece quando o autor diz que um fator gera ou influencia um resultado. Em análise, você deve distinguir causalidade de correlação. Muitos textos, especialmente acadêmicos, falam em associação, relação, correlação. Isso não é causalidade. Uma alternativa que troca associado por causado geralmente está errada, porque aumenta a força do texto. Raciocínio analítico exige respeito ao grau de compromisso do autor. Relação condicional aparece quando a conclusão só vale sob certas condições. Se o texto diz se ocorrer X, então Y, ele está limitando a validade. Uma alternativa que transforma isso em Y ocorre sempre erra por absolutizar. Uma alternativa que mantém a condição geralmente acerta. Relação concessiva é quando o autor admite um ponto, mas não abre mão do seu ponto principal. A concessão costuma aparecer para mostrar equilíbrio ou antecipar crítica, do tipo embora haja vantagens, há riscos. Em prova, é comum a banca testar se você consegue identificar qual lado é o principal. Na concessão, o lado principal geralmente está depois do marcador concessivo, porque é ali que o autor reafirma sua posição. Relação de oposição e contraste é quando o autor coloca duas ideias em conflito. Muitas vezes o texto apresenta uma visão comum e depois contrasta com outra mais precisa. A tese costuma estar no contraste, não no ponto inicial. Isso é uma armadilha comum. O texto abre com algo que parece verdade, mas é só preparação para refutar. Se você atribui ao autor o que ele está criticando, você erra. Relação de analogia é quando o autor compara um caso a outro para sustentar um ponto. Analogia não prova como um dado, mas pode ser persuasiva. Em raciocínio analítico, você pergunta: os casos são realmente comparáveis? Há semelhanças relevantes? O texto reconhece limites da analogia? No AMPAD, podem aparecer questões que pedem para identificar o papel da analogia, como ilustrar, explicar ou justificar. Relação de generalização ocorre quando o autor passa de alguns casos para uma regra mais ampla. Isso envolve risco de exagero, e textos acadêmicos normalmente usam linguagem cautelosa para não generalizar indevidamente. Se a alternativa generaliza mais do que o texto, desconfie. Relação de particularização ocorre quando o autor pega uma tese ampla e mostra um caso específico que a exemplifica ou desafia. Definições são outro elemento central. Muitos argumentos dependem de como um termo é definido. Se o texto define eficiência de um jeito e a alternativa usa eficiência como se fosse outra coisa, a alternativa fica errada mesmo que pareça plausível. Em raciocínio analítico, definição não é enfeite, é uma premissa estruturante. Agora vamos para estruturas retóricas. Retórica aqui não é falar bonito, é a forma como o texto é montado para convencer, guiar a leitura e reduzir resistência do leitor. O AMPAD cobra isso porque quer que você diferencie argumento lógico de estratégia persuasiva. Uma estrutura retórica comum é a antecipação de objeção. O autor traz um contra-argumento e depois responde. Isso aparece como pode-se argumentar que, alguns afirmam, há quem diga, e em seguida vem no entanto, porém, ainda assim. Essa estrutura serve para fortalecer a tese porque mostra que o autor considerou críticas. Em prova, você precisa identificar que a objeção não é a posição do autor. É uma voz que ele está controlando para depois refutar ou limitar. Outra estrutura é o reforço por autoridade, quando o autor cita especialistas, estudos, instituições. Isso pode ser legítimo quando a fonte é relevante,
Mas também pode ser falácia de autoridade se o texto usa a autoridade como substituto de evidência. O AMPAD pode não te pedir julgue se é falácia, mas pode cobrar que você reconheça a função da citação. Sustentar credibilidade, situar o debate, ou mostrar consenso. Outra estrutura é a ênfase por contraste e por repetição. O autor repete termos-chave para fixar o tema e usa contrastes para marcar viradas. Repetição controlada gera coesão e foco, mas repetição exagerada pode ser retórica de convencimento sem conteúdo novo. Em prova, o importante é perceber o que o texto está enfatizando. Agora entramos em implicaturas e explicaturas, que são conceitos da pragmática e aparecem na análise de sentido além do literal. Explicatura é aquilo que está dito de forma explícita, ou aquilo que o leitor obtém ao completar informações óbvias para tornar o enunciado plenamente compreensível. Por exemplo, se o texto diz a medida foi adotada em 2020, você entende que foi adotada pelo órgão ou governo do contexto, mesmo que não repita o sujeito em toda a frase. Essa complementação faz parte do sentido explícito que o texto fornece. Implicatura é aquilo que não está dito diretamente, mas é sugerido e pode ser inferido de modo razoável a partir do contexto e das regras de comunicação. Uma implicatura não é uma conclusão lógica inevitável como em matemática. Ela é uma inferência pragmática, baseada na ideia de que o autor é cooperativo, relevante e não está falando coisas aleatórias. Se o texto diz a organização reduziu custos, mas aumentou a rotatividade, a implicatura provável é que a redução de custos teve um custo humano ou operacional e que há trade-off. O texto não diz foi ruim, mas sugere que há problema ou risco. No AMPAD, questões de implicatura aparecem quando a banca pergunta o que se pode inferir ou o que está implícito. A armadilha é inferir demais. A implicatura correta é a que está mais próxima e mais sustentada pelo texto. Se a inferência exige salto grande, se exige suposições externas ou se transforma sugestão em certeza, provavelmente está errada. Para lidar bem com implicaturas, você precisa ler os marcadores de atitude do enunciador. Adjetivos avaliativos, advérbios como apenas, ainda, mesmo, até, e construções como não obstante criam implicaturas. Por exemplo, até mesmo implica surpresa. O fato é apresentado como mais forte do que se esperava. Apenas implica minimização. O autor quer dizer que é pouco. Ainda implica continuidade. A situação persiste. Já implica mudança ou antecipação. Esses pequenos termos alteram o sentido e são altamente explorados em provas. Agora vamos conectar tudo em um método de análise que você pode aplicar em qualquer questão de raciocínio analítico no AMPAD. Primeiro, identifique a tese do texto em uma frase curta. Se você não consegue resumir, é porque está misturando detalhes. Procure a tese no início e no fim e veja o que se repete. Segundo, liste mentalmente as premissas principais, não tudo que o texto diz, mas as 2 ou 3 razões centrais. Terceiro, identifique se o texto tem contra-argumento e resposta, porque isso muda a leitura de certas frases. Quarto, se a questão pedir pressuposto, procure algo que o texto trata como dado e que sobreviveria mesmo se a frase fosse negada. Quinto, se a questão pedir implicatura, procure uma inferência moderada, sustentada por conectivos, contraste e escolha lexical. Também é essencial distinguir explicatura de paráfrase. Às vezes a questão pede qual alternativa expressa corretamente o que o texto afirma. Isso é explicatura e paráfrase fiel. Outras vezes pede qual alternativa é uma conclusão possível. Isso é implicatura e inferência. Misturar as duas te faz errar porque você escolhe uma conclusão como se fosse afirmação direta, ou escolhe uma afirmação direta quando a pergunta é de inferência. Agora vamos falar rapidamente sobre como o AMPAD testa validade em linguagem natural. Muitas vezes a banca cria alternativas que parecem coerentes, mas não são sustentadas. O texto diz A pode contribuir para B, e a alternativa diz A é condição necessária para B. Isso é um salto lógico. Condição necessária é muito mais forte do que contribuir. Outra armadilha é trocar alguns por todos, em geral por sempre, pode por deve. Essas trocas mudam a tese e a força do argumento. Então,
Sempre cheque o grau de generalidade e o grau de certeza. Por fim, um cuidado importante. Argumento não é só lógica, é também relevância. Às vezes o texto traz premissas verdadeiras, mas que não sustentam a conclusão. Isso é o que, em linguagem comum, seria não prova o ponto. No Unpad, isso aparece como pergunta sobre consistência e suficiência do argumento. Seu papel é perguntar: essas premissas, se forem verdadeiras, realmente levam a essa conclusão? Ou apenas tornam a conclusão plausível? Se apenas tornam plausível, o argumento é fraco, e a alternativa correta pode apontar essa insuficiência. Para encerrar, guarde uma visão simples. Tese é o que o autor quer defender. Premissas são as razões. Pressupostos são as bases silenciosas. Conclusões são o resultado. Relações lógicas são as pontes. Estruturas retóricas são o jeito de organizar e persuadir. Explicaturas são o dito e o completado para entender. Implicaturas são o sugerido e inferido com base no contexto. Se você domina esse mapa, você transforma raciocínio analítico em procedimento, e procedimento é o que garante acerto consistente no Unpad. Bons estudos e até a próxima aula.